O Noviero está aqui com a gente hoje porque é impressionante. Por conta dessa nossa acessibilidade cada vez maior, estão acontecendo algumas mudanças que, na verdade, tem que haver mesmo na lei, até para que nos beneficie e nos proteja, como o Vinícius já explicou. O Noviero está aqui para falar com a gente hoje sobre os bens digitais. Bem-vindo de volta, querido. Obrigado, uma alegria ter o Noviero aqui com a gente, que oportunidade. sempre nos orienta muito no que diz respeito aos nossos direitos. É muito importante que a gente entenda isso. Ele trouxe umas ilustrações para você entender melhor. Primeiro, eu quero saber o que é herança digital. Bom, né, como estava especialista de segurança da informação falando, né, hoje em dia a nossa vida ela não é mais uma vida offline. Hoje Não. todos estamos inseridos Quem online. quer e quem não quer, obrigatoriamente, gostando ou não, tem que começar a gostar. Está inserido. Tem alguns dados que falam que hoje 25% da população mundial já está em alguma rede social. Né? É gente pra caramba. Mais de né, Noviero? 30% das pessoas no mundo já têm acesso a um e-mail. Né? E isso só tende a aumentar. E isso já está gerando algumas consequências no campo jurídico. Então, como é que fica a questão da herança digital? Antigamente era muito fácil você herdar os bens. Por quê? Era um imóvel, era um veículo, era um álbum de fotos, era uma fita VHS, um CD, um livro. Você dividia tudo, tá lá, você passa um pouco para cá, um pouco para cá e pronto. Realizava inventário. Hoje não é mais assim. Por quê? Você tem, por exemplo, dinheiro eletrônico. Ele falou da Bitcoin. Né? Então, hoje Que também já está virando moda. Não, hoje tem alguns governos, por exemplo, a Venezuela e a Rússia, hoje já tem inclusive uma moeda virtual oficial do próprio governo. Então, isso é uma tendência que é capaz de que no futuro não exista mais moeda física. Os governos adotem moedas digitais. Certo. Né? Então, isso está gerando muitos impactos no âmbito jurídico. Um exemplo, hoje existem os youtubers, os esports, né, os atletas de videogame, né, que nós chamamos, pessoas que têm várias conquistas, né, inclusive com prêmio, remunerações em dinheiro jogando videogame. E bem altas as remunerações. Remunerações altas. É verdade. Aquele pessoal também que tem, eu até estava vendo um que está ganhando muito dinheiro, esqueci o nome dele agora, fazendo locução dos jogos aí de videogame. Sim. Tem várias profissões ligadas à área virtual. Sim, tem até arenas hoje fora do Brasil. No Brasil já aconteceu na última feira que teve de evento sobre eletrônicos, que existia uma arena com uma tela enorme com as pessoas torcendo ali por quem estava jogando. Demais, Então, né? assim, a sociedade está alterando muito. Então, por exemplo, quando você é um gamer, você tem um vínculo a uma empresa que fornece esses jogos. Né? Então, está gerando alguns problemas. Por quê? Quando você compra o jogo, antigamente você comprava um cartucho, comprava um CD. E se a pessoa morre, quem vai herdar isso? Uma vez que você não tem mais a mídia física, é tudo feito por download. Então, isso já está gerando alguns impactos. Quem vai dar o direito de continuar aquele negócio, é isso? Você pode que ter a pessoa o normalmente direito tem um contrato. Exato. Algumas, aquele monte de letrinhas que quando você só dá o ok, não lê nunca, quando você contrata alguma pela internet... Você nem enxerga a letrinha. Algumas falam que você está adquirindo um software, adquirindo um jogo, outros falam que você não está adquirindo o jogo propriamente dito, você está adquirindo o uso, e aquilo não é repassável. Entendi. Então, tem que ler aquelas letrinhas esmiuçadas. E uma coisa que está acontecendo, por conta das pessoas serem famosas no mundo virtual, seja um gamer, seja um youtuber, o que acontece? Às vezes a família, se a pessoa falece, ela quer ter acesso, ela quer ter aqui, por exemplo, um gamer, ele tem ali, naquela plataforma que ele jogava, todas as conquistas, tudo aquilo que ele teve na carreira dele, os troféus dele também são virtuais. Que não é o dinheiro, mas tem coisas que são importantes para aquele momento, para aquele período que ele viveu. Exato, aquele período que ele viveu, ele conseguiu ter aquelas conquistas, ele tem troféus virtuais. Então é importante que a família tenha acesso àquilo que a pessoa conquistou em vida. Então, na verdade, quando você diz herança virtual, não é só o valor financeiro daquilo. Não, é o legado que a pessoa pode ter deixado e as conquistas dela que estão todas registradas ali. Exato. Pega, por exemplo, a questão das redes sociais. Antigamente as pessoas tinham álbuns de fotos. Hoje não, o álbum de foto está numa rede social. Então, assim, hoje até o Facebook e o Instagram, eles têm a opção que se você ficar 3 meses sem acessar a sua conta, ele entende que você faleceu. Então, ele já tem um mecanismo que manda um e-mail para alguém da sua confiança, um filho, um amigo, o pai, a mãe, etc., para que essa pessoa mantenha aquele perfil. Mas não tem nada lá quando a gente preenche lá, eles procuram como as pessoas? Isso tem, você ainda em vida, tem que cadastrar o e-mail das pessoas que irão receber isso no futuro.
Olha Isso, só. o Facebook faz isso, o Google faz isso, o Instagram faz isso. Que é para a pessoa continuar usando o Facebook e o Instagram que já estava dando dinheiro antes. Exato, e você tem a opção da pessoa continuar mantendo aquela rede social no seu nome ou pode criar uma conta memorial. Que a pessoa, é como se fosse realmente aquele álbum de fotografias antigo, você não consegue postar novas coisas, então é um perfil memorial. Você não posta. Da pessoa, você não posta, aquela pessoa que tem acesso não posta, mas mantém o perfil, né? As pessoas amigas têm acesso àquelas fotos, etc. Só que é um perfil memorial. Entendi. Outra coisa, com quem que eu tenho que falar? Tem que chamar advogado para fazer tudo isso? Não, isso daí você faz totalmente online. Mas para eu conseguir essa herança, por exemplo, porque vai ter briga. Vamos imaginar, vamos pensar numa situação do dia a dia, de quando a herança é palpável. Você, por exemplo, casou, daí você tem, ou mora junto com alguém, e daí tem a sua família, e aquela pessoa que mora com você acha que tem o direito também de herdar aquilo porque ficou mais de 6 meses com você. Quem é que tem o direito? Tem que procurar um advogado? Nesse caso, sim, no caso de falecimento. Você cadastrou em vida essa parte de rede social, mas assim, por exemplo, milhas aéreas, bitcoins, tudo isso tem valor econômico. E isso pode gerar uma disputa entre os herdeiros. Então, a pessoa faleceu e você tem algum vestígio que ela deixou milhas aéreas, deixou bitcoins, deixou um patrimônio virtual, procure um advogado para que faça o inventário e coloque isso também no inventário, além daqueles bens palpáveis, né? Um carro, um imóvel, dinheiro. E coloca no inventário tudo que é virtual. E coloca no inventário também aquilo que é virtual. E como é que, e se a pessoa não deixou nenhuma informação do que ela pode ter virtualmente, tem como descobrir? Sim, você pode oficiar alguns órgãos hoje, A né? morte? A morte, que aí eles vão passar informações. Inclusive, teve até um caso nos Estados Unidos que foi um caso emblemático, que foi dada a senha em juízo para a viúva de um soldado morto no Iraque, porque ele contratou um seguro de vida e a apólice do seguro de vida ela nunca veio em papel, ela só vinha para o e-mail dele. Então ela não conseguia saber qual era a seguradora, qual era o tamanho da apólice, quem eram os beneficiários. Então ela pediu judicialmente a senha. Quando ela descobriu a senha, ela foi lá, checou os e-mails dele e conseguiu a apólice para que ela pudesse receber o seguro de vida. Olha só. Ou seja, se a pessoa não sabe nem que foi feito seguro de vida, então pior ainda, né? Pior ainda. Você tem que procurar pesquisar tudo. Exato. Deixa eu ver os slides que você trouxe para eu entender melhor. Pode colocar na tela para a gente? Né? Aqui eu coloquei as leis mais importantes, né? Que teve o Marco Civil da Internet, em 2014, que regulamentou uma parte. Ainda existe um vácuo. Que regulamenta o quê? Regulamenta a questão de acesso, Tá. da informação, neutralidade da rede. Agora, foi aprovado em 2018, só que só vai entrar em vigor em 2020 essa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada numa lei europeia que aprovou dados, porque assim, os dados são uma coisa muito sensíveis, né? Como o Vinícius estava falando aqui anteriormente. Tem ali muita coisa íntima da sua vida, a sua religião, a sua opção sexual, suas fotos, etc. Tal. Então essa lei ela veio justamente para quê? Para dar uma robustez maior a esses dados. Você não pode, por exemplo, uma empresa de e-mail marketing não pode utilizar dessas informações sensíveis para fazer um marketing mais agressivo. Entendi. Então a lei ela veio com esse intuito, né? Aí eu coloquei aqui os exemplos, né? Um jogo quer em cartucho, a música quer em CD ou disco, um filme quer em VHS ou em DVD. Os livros que eram em papel, hoje tudo isso pode ser adquirido em meios eletrônicos. Então a pessoa pode ter no computador dela vários arquivos de jogos, de músicas, de filmes, isso aí também pode dividir. Pode dividir, isso pode para inventário, mas também é muito importante observar como é que é o contrato que você não lê as letrinhas quando você contrata pela internet. É importante ler, porque alguns deles somente é direito de uso e não o direito à aquisição. Entendi. Né? Tanto que tem muitas empresas de software que estão migrando para um modelo de assinatura, que você assina por um período para ter acesso àquele software, passado aquele período, você tem que renovar, justamente para quê? Para não gerar essa herança. Né? Então as empresas já estão se movimentando para evitar problemas no futuro. Aqui, como eu falei anteriormente, que as redes sociais, elas já têm esse mecanismo de você notificar pessoas caso você fique muito tempo sem assinar, para que elas possam dar continuidade na sua vida virtual ali, ou ter acesso a uma informação mais sensível, que ela necessite para dar andamento no inventário, né? E pode passar para o próximo slide. Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu estou pensando, por exemplo, em relacionamentos como se fosse casamento mesmo, e a pessoa tem... Por exemplo, tem uma conta que o outro já tem acesso. Daí a pessoa tem direito a tudo que aquele, por exemplo, que um blogueiro deixar? Não, porque ela pode fazer um testamento. Nesse testamento ela pode falar que ela vai manter aquela conta ou não, né? Ou vai ser uma conta memorial.
tem essas questões dos blogueiros, dos youtubers que eu coloquei aqui, que muitas vezes eles recebem dinheiro por aquela imagem, por aquilo que eles fornecem. Então, assim, é direito dos herdeiros também receber aquilo que ele tinha a receber quando ele faleceu. Tá, o que faltou, o que estava em crédito, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Aquela imagem, o que era que você tinha passado Volta um pouquinho essa última, por favor. Só para poder, porque eu perguntei isso. Coloquei aqui, né? Que é os mais comuns, os mais comuns, né? Que são as milhas aéreas, que você não consegue palpar as milhas aéreas, mas hoje em dia as pessoas viajam muito, usam muito cartão de crédito, etc. Às vezes acumulam uma fortuna em milhas aéreas. É verdade. Então, às vezes, assim, a pessoa falece e tem ali 20 passagens para Nova York, de milhas. E a empresa vai ficar bem quietinha. A empresa vai ficar bem quietinha. Então, cabe aos herdeiros ir lá e falar, olha, eu tenho direito a isso. Inclusive, a lei de milhas aéreas, ela vai passar por uma alteração que vai ter um artigo que vai dispor sobre isso. Agora, se eu achar que a pessoa tem essas milhas, pelo tanto que ela viajava, mas eu não tenho acesso, daí eu tenho que procurar quem para poder fazer um levantamento? Aí é importante você já estar nomeado como inventariante para fazer aquele inventário, né? Um dos herdeiros sempre é nomeado como inventariante. Aí esse inventariante vai até a companhia aérea, vai até os bancos e levanta as informações daquela pessoa que faleceu. Né? Ela está autorizada legalmente. Mesmo que seja burocrático, é necessário. É necessário. E hoje isso pode ser, hoje não é tão burocrático. Por quê? Existe a possibilidade hoje do inventário ser feito em cartório. Então você não precisa de uma autorização judicial. Você tendo feito em cartório um termo de compromisso de inventariante, esse inventariante pode acessar essas informações mais sensíveis. Isso em caso de morte? Sim. Em caso de separação, a pessoa só se separou, ela não tem direito, né? Não, aí o outro cônjuge pode pegar e pedir a exibição de tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento e, inclusive, isso ser dividido. O lucro dessa pessoa que casou e depois começou a fazer sucesso, mais ou menos isso. Sim, tudo aquilo que, dependendo do regime de bens, se foi um regime de comunhão parcial de bens, tudo aquilo que a pessoa recebeu por aquele trabalho que ela realizou, conquistou um patrimônio com aquilo também vai ser dividido. Por isso você tem que ter informações para não ser passado para trás, no caso de um falecimento, também para não deixar dinheiro para as empresas, que essa é a grande verdade. Se você não for atrás, não é que você está pensando, nossa, vou lucrar com a morte da pessoa, não é. É porque se você não vai atrás daquilo que é um direito seu, que a pessoa que você ama conquistou, ela vai ficar para a empresa. Exato. Se ninguém reclamar, vai ficar para eles. Sim, eles vão ficar bem quietinhos, não vai usar. Ninguém vai mandar uma carta oferecendo, falando, olha, tem 10 passagens de avião em milhas, ninguém vai te avisar. Sim, e ainda mais assim no caso das milhas, que essas milhas prescrevem, né? Passado um período, se você não utilizar, a empresa simplesmente tira do sistema dela. É verdade. Deixa eu deixar os contatos do Novielo. Se tiver mais dúvidas, é só você entrar em contato com ele, novielo.adv.br. Tem o telefone também, que é o 992046888. Está aí na tela para você. E nas redes sociais, Novielo ADV. Querido, sempre uma alegria quando você vem. Obrigado mais uma vez. Obrigada mesmo.